Fala galera, como é que vocês estão? Belezinha? Todo mundo na paz, tranquilo, sossegado, no conforto santo do seu lar? Mais do que a gente gostaria, né? Mas enfim, não tem problema. Enquanto a gente está em casa, aproveitamos para agarrar firme e estudar como nunca. Por quê? Porque a gente tem um objetivo grande lá na frente. Então, se eu quero grande conquista lá na frente, eu preciso de grande esforço aqui agora. A gente só planta o que a gente colhe. Então vamos embora! Vem comigo, vem com o Rubão, porque nós estamos de novo aqui no Química Linda e hoje é aula de forças intermoleculares. Bora atrair e sentir-se atraído por essa matéria muito topzinha e que tem influência direta na química inorgânica, na química orgânica, tudo de uma vez. Então, bora lá! Nas forças intermoleculares, muito importante. Para! Não, apareceu o João Kleber. Para tudo aí! Pelo amor de Deus, nunca confundir força intermolecular com ligação química, tá? As ligações químicas são responsáveis por construir as moléculas. Uma molécula é formada a partir de ligações químicas. As interações intermoleculares são forças atrativas que existem entre uma molécula pronta e outra molécula também, certo? Então, tem uma diferença muito grande entre elas. Ligações formam as moléculas e as interações ou forças intermoleculares existem de uma molécula já formada com outra molécula já formada, tá bom? E basicamente o conceito vai ser o seguinte: quanto mais intensas as atrações ou interações intermoleculares, maiores as características dos compostos. E quando eu falo característica, eu falo em termos de ponto de fusão e ponto de ebulição principalmente, beleza? Então tá, nós temos três tipos básicos de forças intermoleculares, que são o dipolo-dipolo induzido, também chamado de forças de London ou Van der Waals, eu adoro esse nome, Van der Waals, né? O dipolo permanente que está aqui e a ligação de hidrogênio que está de cá. Três tipos, certo? Só que para determinar qual tipo de interação, eu vou depender muito do tipo de polaridade que o composto vai ter. Então, eu dependo de geometria, porque a geometria indica polaridade e a polaridade determina o tipo de interação intermolecular. Não lembra sobre geometria e polaridade de moléculas? É sério, até hoje, a essa altura da vida, você não lembra disso? Tem problema. Vou colocar aqui o videozinho sobre geometria e polaridade de moléculas com muita manha do Rubãozinho para ficar tranquilo, você não tem problema mais com isso. Enfim, então vamos falar sobre cada um dos tipos de forças intermoleculares individualmente e depois fazer uns relacionamentos, vamos relacionar, né? Fazer uma ligação com coisa lá da química orgânica que vai ficar legal. Primeiro, o dipolo induzido, ou Van der Waals, ou força de London, que é tudo a mesma coisa, só vai acontecer em compostos apolares. Essas interações, se as moléculas são apolares, elas não têm lados negativos e lados positivos, não tem os polos, obviamente, apolar. Mas o que acontece? Graças à aproximação, existe a indução de uma molécula em relação à outra que formam pseudopolos, mini-polos temporários dentro dessa molécula. E aí esses mini-polos temporários que ocorrem graças à aproximação de um em relação à outra, você concorda comigo que dependendo da pessoa que está perto de você, o seu comportamento muda um pouquinho, né? Então a presença de certa pessoa induz você a se comportar de um jeito ou de outro. Ou mais idiota que o normal, mais tolo, fazendo mais gracinha, ou mais sexy, fatal do que o normal, certo? Enfim, nas moléculas também, a aproximação gera uma indução de um comportamento diferente, que são minipolos. Como é induzido, ele nem existe de verdade, é uma interação muito fraca. Se ela é uma interação muito fraca, é facinho de romper. Se é fácil de romper, obviamente nós vamos gastar uma pequena quantidade de energia. Se eu gasto pequena quantidade de energia para romper essa interação e liberar a molécula para o estado gasoso, eu vou ter ponto de fusão, principalmente ponto de ebulição mais baixo. Então o segredo é esse, dipolo induzido é apolar, portanto é uma interação fraca. Se é fácil de romper, eu tenho ponto de ebulição baixo.
Tranquilo? Exemplo de coisas apolares. CO2, geometria linear de ligantes iguais. BF3, geometria trigonal de ligantes iguais. O2, que é um composto formado por um elemento químico só. Tranquilo? E aí, na química orgânica vai acontecer dipolo induzido normalmente onde? Em tudo que for hidrocarboneto. Tudo que for hidrocarboneto é apolar, portanto, dipolo induzido. Beleza? Suavão, tranquilo. Muito bom. Depois do dipolo induzido, a gente tem o quê? O dipolo permanente. Esse dipolo permanente já é diferente porque os polos são reais. Eles existem desde a formação da molécula. E esses polos que são reais, que existem propriamente ditos, eles vão gerar atrações do lado negativo de uma molécula com o lado positivo de outra molécula, fazendo com que elas se aproximem. Esses polos, essas interações do tipo de polo permanente vão acontecer em todas as substâncias que forem polares, desde que sem ligação de hidrogênio. O que é ligação de hidrogênio? H ligado diretamente a F, O ou N. Tem que ser diretamente, tá? H ligado no F, no O ou no N é ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio é outra história que a gente vai ver daqui a pouco. Então, tudo que for polar sem a ligação de hidrogênio vai ser dipolo permanente. Essas interações são medianas, elas são bem mais fortes do que o dipolo, são mais fortes que o dipolo induzido, porém são mais fracas do que a ligação de hidrogênio. Então, elas são médias. Como elas são médias, ok, beleza, dá para romper de boa. Não é fácil demais, mas também não é difícil demais. São mais difíceis de romper do que a DDP. Opa, DDP nada. São mais difíceis de romper que a DDI, né? Pelo amor de Deus, vamos corrigir essa parada aí, Mais difíceis de romper do que a DDI. E como elas são medianas e um pouco mais difíceis de romper do que a DDI aqui, elas vão ter ponto de ebulição médios, ou seja, maiores do que esse daqui em geral. Tranquilo? E nós temos o terceiro tipo de interação, que são as ligações de hidrogênio. Elas vão acontecer, quem é que sobrou? Vão acontecer sempre que eu tiver compostos polares com ligação de hidrogênio, com H ligado no F, no O ou no N diretamente, tá bom? Mas você não precisa preocupar com saber se é polar ou apolar. Via de regra, você pode pensar assim, se tem ligação de hidrogênio, aliás, se tem o H-FON, só pode ser ligação de hidrogênio, não precisa preocupar com mais nada. Essas interações são muito fortes e, portanto, são mais difíceis de serem rompidas. Se elas são mais difíceis de serem rompidas, o que vai acontecer com seus pontos de fusão e ebulição? Serão mais altos, tá bom? Aí olha os exemplos, H2O, HOH, HO, NH3, que é NH, 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 e HF, que é simplesmente o HF. Então, tem ligação de hidrogênio em todas. A gente não falou do exemplo aqui, H2S é polar porque H2S é uma molécula angular, porém, não tem H ligado em F, O e N. HCl também é polar, mas sem a ligação de hidrogênio, e o PCl3 também polar, sem ligação de hidrogênio. Então, tranquilo? Se nós dissemos, ou se nós determinamos que na química orgânica os hidrocarbonetos são todos apolares, quer dizer que todas as outras funções vão ser polares. Beleza? Daí, dá para dividir as funções orgânicas entre dipolo permanente e ligação de hidrogênio? Claro que dá. Olha aqui, aldeídos, cetonas, éteres, ésteres, nitrilas, nitrocompostos, aletos orgânicos, compostos sulfurados, enfim, todas essas funções serão dipolos permanentes. Por quê? Porque elas não têm OH nem NH. E a ligação de hidrogênio vai acontecer no álcool, no fenol, no ácido carboxílico, na amina, na amida. Por quê? No enol, se você considera o enol uma outra função, porque todos eles têm OH ou NH. Tranquilo? Beleza, eu já sei o conceito de todo tipo de força intermolecular. Agora eu vou pensar uma coisinha só. O que eu vou lembrar? De um jeito fácil e rápido de analisar exercícios desse tipo. São exercícios totalmente teóricos. Como é que a gente analisa isso? Dica do Rubão. Na hora de pensar em forças ou interações intermoleculares, vai direto na ligação de hidrogênio. Voa na ligação de hidrogênio. Olha o seu composto. Ele tem HF, HO ou HN ligados diretamente? Se ele tem,
é ligação de hidrogênio, ponto, parágrafo, não precisa pensar em mais nada. Se por acaso ele não tem, ligação de hidrogênio ele não tem. Aí tudo que você precisa saber é se ele é polar ou apolar. Se ele for apolar, de polo induzido, se ele for polar, de polo permanente. Pegou a sacada para ficar rápido e fácil de fazer? Vai procurar a ligação de hidrogênio, porque como a interação mais forte é a que predomina, se tiver ligação de hidrogênio, ela é que vai mandar na parada. Tem ligação de hidrogênio? Matou, é LH. Não tem, aí você vai determinar se o composto é polar ou apolar para você resolver fácil a sua situação. Tranquilo? Belezinha. Muito bem. Aí olha aqui, ó, só para fechar, um videozinho bem rápido, bem curto, bem fácil de enxergar isso daqui. Um insight do Rubão. Qual é a dica boa de hoje, ó? O insight é, se você tem 2 ou mais compostos com o mesmo tipo de interação, ou seja, 2 compostos que tenham ligação de hidrogênio ou 2 compostos que sejam de polo induzido, tanto faz. Quanto maior a massa, maior ou mais intensa a interação. Por quê? Porque se ele tem maior massa, ele vai ter uma estrutura que permite um maior número de interações, tá? Então vai acabar sendo uma relação direta. Se fosse química orgânica, eles têm o mesmo tipo de interação, maior massa significa maior cadeia. Então, lá na química orgânica, quando a gente faz propriedade dos compostos orgânicos, a gente fala assim, ó, se os compostos têm o mesmo tipo de interação, quanto maior a cadeia, maior massa, maior vai ser o ponto de ebulição desse composto. E uma outra diquinha, ó, quanto maior o número de interações, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Como assim, Rubão? O que você quer dizer com maior número de interações? Vamos comparar aqui, ó, 2 álcoois, o etanol e o etandiol. Etanol tem um grupo OH, o etandiol tem 2 grupos OH. O que acontece? O etandiol, como tem 2 OHs, ele faz o dobro de ligações de hidrogênio do que o etanol normal. Então, quanto maior o número de interações, maiores serão os pontos de fusão e principalmente pontos de ebulição. Tranquilo? Simples, fácil, rápido, é uma questão de analisar. E à medida que você vai analisando os compostos, ó, nós já estamos nas forças intermoleculares, já fizemos ligações, já fizemos geometrias, já fizemos polaridades, então a gente já está familiarizado com essa questão estrutural dos compostos há um bom tempo. Não é assim? Se nós já estamos familiarizados com a questão estrutural dos compostos, é fácil você determinar a partir da fórmula a sua polaridade e depois a sua força intermolecular. Aí é só usar o esqueminha que a gente passou aqui agora, Rapidex, para determinar quem é maior, quem é menor, que tipo de interação que está rolando lá. Beleza? Tranquilão? Olha que rápido! Acabou, por hoje é só. Tranquilão. Curtiu? Achou que essa aula te ajudou? Foi bacana para você? Foi bom para você estar comigo nesse momento? Se foi, então não se esqueça, dê o seu like, inscreva-se no canal se por acaso você não for inscrito ainda e fique por dentro sempre que o Rubão postar um videozinho novo aqui. Aliás, fique ligado que eu estou iniciando uma sessão nova no canal só sobre metodologia e organização de estudos, principalmente nesse período de quarentena. Vou apresentar e discutir vários métodos de estudo para a gente tentar encontrar aquilo que funciona melhor para você. Então, se inscreve logo nesse canal aí e fique por dentro, tá certo? Não perca nada. E qualquer coisa, mágoa, angústia, anseios, pedidos, deixe nos comentários, tá bom? Ó, beijo para vocês, até a próxima aula. Valeu!